Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus por mais um dia que Ele nos concede e por mais uma oportunidade que Ele nos dá de meditarmos ou refletirmos um pouco na Sua palavra. Ultimamente nós refletimos sobre quem é Jesus e a nossa última reflexão foi quem é Deus. Hoje nós também vamos estar meditando um pouco sobre a ação de Deus na vida de um profeta, mais precisamente do profeta Jeremias, no qual nós vamos ler o capítulo 1 do livro intitulado de Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo esse que é formado de 19 versículos. Vamos estar fazendo a leitura na Bíblia de Estudo do Expositor, que é a versão textual expositora, Bíblia Sagrada com concordância temática. Nesta Bíblia nós temos a particularidade de ler o versículo e o comentário do versículo, pois cada versículo apresenta um comentário. Mas se a gente não fosse ler esta Bíblia e dissesse hoje é dia 10 de agosto e eu me encontro com o devocionário de Spurgeon manhã e noite, e eu vou fazer a leitura nessa reflexão. Se eu fosse fazer a leitura e refletir sobre o que ele escreveu pela manhã, nós teríamos como base Colossenses capítulo 3, versículo 4, em que tem Cristo, que é a nossa vida. Cristo, que é a nossa vida. Você tem vida com Cristo? Pois ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já se fosse meditar no texto que ele escreveu no dia 10 de agosto à noite, eu ia fazer a leitura, não em Colossenses, mas em Mateus, capítulo 9, verso 6, que tem como conteúdo, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Você já tem confessado os seus pecados ao Senhor? Pois a palavra nos diz, através do apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu não tivesse o livro de Spurgeon, mas o meu livro fosse Dia a Dia com Calvino, devocional diário, você dissesse a você mesmo, o meu devocionário, que eu todo dia faço uma leitura e medito na palavra, se fosse o de Calvino, você ia estar no mesmo dia 10 de agosto, mas o texto seria Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. E o título que ele deu à sua devocional foi Confiança Convicta. E antes de ler o texto de Romanos, eu faço uma pergunta. Que confiança você tem? E a sua confiança é em quem? Você tem confiado em Deus? Pois a palavra nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança convicta, de acordo com Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2, seria: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você tem glorificado a Deus? Se você tem acompanhado as minhas reflexões, eu tenho sempre citado Isaías 43, 7, que Deus deixa claro que Ele nos criou para a glória dEle. Você tem glorificado a Deus com a sua vida? Você pode até se dizer, é tão difícil, porque como posso eu alcançar o Deus Santo, o Deus Trino, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Olha que Paulo nos ensina uma forma bem simples da gente adorar a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, ele nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Com relação à palavra de Deus, você tem meditado na palavra de Deus? No Salmo 1, no verso 2, a palavra nos recomenda que devemos meditar nela de dia e de noite. E diz o verso 3 que quando nós meditamos de dia e de noite na palavra, tudo nos vai bem. E seremos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Como você tem sido achado na presença de Deus? Como criatura ou como filho? Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra nos declara o seguinte, que ele, Jesus, veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não lhe receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o ser humano só se torna filho de Deus quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, eu lhe pergunto, você já tem vida com Deus? Se você disser sim, é porque você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não pode dizer sim, hoje Ele está te dando a oportunidade de você ouvir a palavra dEle e se render a Ele, confessando os seus pecados. Só repetindo o que João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas seguindo leituras devocionais, se você, por exemplo, tiver o devocionário de John Edward, e com relação ao dia 10 de agosto, você ia estar fazendo uma reflexão nessa manhã sobre a mulher de Ló.
seria o título do devocional. E o texto a ser lido seria Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando se fala da mulher de Ló, a primeira coisa que nos vem à memória é que foi ordenado para que a família de Ló saísse do lugar onde estava, porque aquele ambiente não estava agradando a Deus, e que eles não olhassem nem para trás. Saíram todos, toda a família saiu, conforme a ordem do anjo, porque isso era a vontade de Deus, mas depois de um certo trajeto, ela olhou para trás e a palavra nos diz que ela virou uma estátua de sal. E sabe por que ela olhou para trás? Porque ela lembrou das coisas que aos olhos dela era agradável lá em Sodoma. Muitas das vezes o ser humano não tem querido a palavra de Deus porque diz a si mesmo: olha, se eu agora fosse crente, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e vai fazendo toda uma lista. E a colocação é importante a gente ter essa lista, e o nosso nome não está escrito no livro da vida, ou é importante a gente deixar para trás essas coisas e ter o nosso nome registrado no livro da vida, e assim ter inteira comunhão com Deus. Se você for aquela pessoa que diz: olha, eu não tenho missionária, o devocionário de John Calvin, eu não tenho de Spurgeon, eu não tenho de John Edward, mas o meu devocionário que eu achei interessante, comprei, foi o de Wesley. E com relação ao dia 10 de agosto, Wesley deixou como reflexão ou como meditação uma pergunta: você realmente ama seu próximo? E para essa reflexão, ele fez como leitura 1 Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. Texto esse que nos diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. E assim você lê o texto, que depois, além do versículo, ele apresenta um texto, e você para e se pergunta: estou eu me comportando de que maneira? Se você não tiver nenhum desses devocionários, mas se você tiver o do pastor Arival Dias Casimiro, em relação ao dia de hoje, dia 10 de agosto, a reflexão dele foi: cura para a amargura. E a leitura que ele fez foi em Êxodo, capítulo 15, verso 25. E aí fez toda uma colocação de nós. O Senhor utiliza a amargura para testar a nossa fé e aprimorá-la. Apenas Ele pode curá-la, transformando uma situação decepcionante em motivo de crescimento espiritual. Eu vou fazer a leitura do texto de Êxodo, capítulo 15, verso 25, porque eu fiz a leitura dos outros devocionários, me dando a oportunidade de você perceber que é importante meditar na palavra de Deus, porque à medida que nós meditamos na palavra de Deus, nós temos vida com Ele, nós conhecemos mais dele, nós aprendemos mais com Ele, e nós vamos assim tendo intimidade com Ele. E no Salmo 25:14, a palavra nos diz que a intimidade do Senhor, Ele revela para aqueles que o temem. Por isso é importante a gente conhecer a palavra de Deus, e nesta palavra fazer como é recomendado no Salmo 1, no verso 2, meditar nela de dia e de noite. O texto de Êxodo, capítulo 15, verso 25, nos diz o seguinte: e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, qual jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. Você tem recebido as ordenanças de Deus? Você tem parado e dado a primazia a Deus? Pois em Mateus, capítulo 6, verso 33, o Senhor nos recomenda o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Pois o Senhor quer andar conosco, nós percebendo a sua presença, porque Ele quem nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lendo o texto de Jeremias 1, a palavra nos diz assim. O texto ele é dividido em 3 partes na Bíblia de Estudo de Genebra. A primeira é a vocação de Jeremias, a primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 10. A segunda parte é a visão da vara de amendoeira, que são os versos 11 e 12. E a terceira parte do mesmo capítulo é a visão da panela ao fogo. Lendo o texto, nós temos a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá.
no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. Veja que o texto vai situando todo o fato no tempo e no espaço. A mim, de Jeremias, veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, Jeremias, e não só ele. O ser humano é conhecido de Deus antes mesmo de ser formado. Seguindo o texto de Jeremias, o Senhor disse que o conhecia antes que ele saísse da madre. E disse a respeito dele: te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse quem? Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Seguindo o texto, agora a segunda divisão é os versos 11 e 12, que é a visão da vara de amendoeira. Diz o texto: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Seguindo o texto, em seguida tem-se a visão da panela ao fogo. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convosco todas as tribos, convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a Deus estranho, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quem está com você? Além do texto lido, tem umas curiosidades ou umas informações que consideramos importantes citar. Nós temos falado que precisamos refletir na palavra de Deus. Citamos vários exemplos de devocionais, de homens de Deus que dia a dia parava para meditar na palavra de Deus, parava para aprender do Senhor com o Senhor. E o Senhor espera que, assim como esses homens fizeram no passado, ou no presente, porque o pastor Arival, ele é da igreja de Pinheiros, está vivo e continua meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, o Senhor também espera que a gente faça assim. Medite na sua palavra, pois ele diz que o seu povo erra por falta de conhecimento. Ele também diz na sua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em se tratando do livro de Jeremias, nós lemos o capítulo 1, onde declara a vocação do profeta. O Senhor convoca e diz o que ele vai fazer, como vai fazer. O livro como um todo apresenta 4 ideias centrais. É um livro formado de 52 capítulos e as suas ideias centrais são: Jeremias alerta o povo de Deus para que volte para Deus e se arrependa. Hoje nós também estamos trazendo essa advertência. Se você caminha com Deus, permaneça firme. Se você ainda não caminha com Deus, Ele te dá a oportunidade de você se voltar para Ele, porque Ele te criou para o louvor da glória dEle. A segunda ideia central do livro de Jeremias é: a idolatria de Judá culminará em julgamento e castigo. A terceira ideia central é que Deus fará uma nova aliança com o seu povo. A quarta e última ideia central é que
Não se deve colocar confiança total nas coisas deste mundo, mas sim em Deus. Pois o Senhor nos mostra em sua palavra, em Mateus 24:35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a sua palavra não passará. Por isso é nessa palavra que você deve meditar de dia e de noite. É nessa palavra que você deve buscar o conhecimento de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Veja que ele disse a Jeremias, fazendo uma indagação: que vês tu, Jeremias? E Jeremias respondeu: vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Ainda a respeito do livro de Jeremias, que eu li apenas o capítulo 1, se você tem a Bíblia, você pode ler todo o livro. Este livro foi escrito entre 580 e 539 a.C. E o propósito deste livro é lembrar aos exilados os motivos de suas provações e garantir-lhe que, ao se arrepender, o povo de Deus voltaria para a terra prometida com grandes bênçãos, ou seja, para a terra que o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria. Neste livro você vai encontrar 4 verdades fundamentais. De acordo com a Bíblia de Genebra, estas verdades são as ideias centrais, de acordo com a Bíblia visual com infográfico, e já as verdades fundamentais de acordo com a Bíblia de Genebra, que nos diz o seguinte: o exílio na Babilônia foi merecido, pois o povo de Judá e Jerusalém persistiu no pecado. Segunda verdade é que o templo em Jerusalém não protegeria os habitantes de Judá do julgamento de Deus contra eles por sua hipocrisia. A terceira verdade é que o povo devia recusar os falsos profetas que proclamavam paz e segurança e aceitar a mensagem dos verdadeiros profetas. A última verdade, ou quarta e última, é que a decisão divina de mandar o seu povo para o exílio seria seguida de restauração maravilhosa sob uma nova aliança. Além disso, veja só, quando você para meditar na palavra, você tem que fazer uma pergunta: o que é que esta palavra quer me ensinar? O que é que esta palavra quer apresentar para a minha caminhada como ser humano? Em seguida, ela quer me mostrar ou me ensinar que eu sou um filho de Deus, ou me ensinar que eu sou criatura e preciso me tornar um filho de Deus? O que é que ela vem me ensinar? Se você procurar encontrar o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, em Jeremias, a mensagem de Cristo, neste livro é que a mensagem de Jeremias anteve Cristo principalmente na certeza de restauração do exílio, expressada pelo profeta. Que profeta? O profeta Jeremias. Ao mesmo tempo em que deixa clara a iminência do exílio. Jeremias também mostra que depois do mesmo, ou seja, do exílio, o povo de Deus entrará num novo período da aliança, repleto de bênçãos de Deus. Jesus é o Senhor da nova aliança, conforme Lucas capítulo 22, verso 20, Hebreus 8, verso 8, Hebreus 9, verso 5, Hebreus 12, verso 24. O filho de Davi e o sacerdote que deu início às maravilhas dos últimos dias com o seu ministério aqui na terra. Nos dias de hoje, ele continua realizando essa obra de restauração, que será completada quando ele voltar em glória. Você já está pronto para o retorno de Jesus? Você está pronto para ouvir: vinde benditos de meu Pai, receber por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo? Ou você ainda está se dizendo: eu sou muito novo ou muito nova, tenho muita vida pela frente, quando eu tiver mais velho, eu vou fazer isso? Se você olhar o texto lido, Jeremias se declara criança e que não sabe falar, mas o Senhor diz a ele: não diga isso, mas faça o que eu estou lhe ordenando, pois eu te separei para isto. Você já se descobriu para que Deus te separou? Você tem sido instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua casa, a sua família, os seus, para que aonde você coloque a planta do seu pé seja um lugar abençoado? Olha que quando Jeremias disse que não sabia falar, que era uma criança, o Senhor disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profetas às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Isso no verso 6. Eu li o verso 5, o verso 6, olha no verso 7 o que é que o Senhor diz a ele. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Você tem anunciado a palavra de Deus? Em Isaías capítulo 52, verso 7, o Senhor diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Pense nisso. Tenho sido eu um instrumento nas mãos do Senhor? Tenho sido eu aquele ser que obedece ao Senhor, que faz aquilo que ao Senhor apraz? Se assim tem acontecido na sua vida, glória a Deus. Se ainda isso não tem acontecido, hoje o Senhor te diz: vinde a mim,
E aquele que vem ao Senhor, ele tira o coração de pedra, dá um coração de carne, tira o espírito velho e dá um espírito novo, como diz lá em Ezequiel, capítulo 36, verso do 25 ao 27. E você passa a ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, como diz lá em João 4, 24. Ele espera que cada um de nós sejamos verdadeiros adoradores, que adore ao Pai em espírito e em verdade. Medite na palavra. Tenha uma semana de paz e se achegue ao Senhor, porque o dia e a hora você e eu não sabemos, mas a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Chegaremos diante do Senhor de mãos vazias ou chegaremos diante do Senhor com os molhos do que Ele tem colocado em nossas mãos para realizar. Um bom dia, uma boa semana, que Deus te abençoe com saúde e paz em Cristo Jesus, o Senhor, e que você possa aprender mais e mais com Jeremias, dizendo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.